Olá, prevenidos! Chegando mais uma vez em clima de carnaval ainda, porque é mais um vídeo de quinta. Quinta, depois de quarta-feira de cinzas. Então a gente ainda está meio que em ritmo de carnaval. No vídeo de hoje, nós vamos falar do novo reajuste que foi anunciado para o salário mínimo. Mas antes, vamos seguir aqui com o combinado, para que a comunidade dos prevenidos possa aumentar. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações e compartilha esse vídeo com a galera, porque mais pessoas vão ficar sabendo do que está acontecendo na Previdência Social, quais são os seus direitos, quais são os seus deveres. E esse é um assunto que faz parte da vida de todo mundo. Eu sou Marcelo Caetano e esse é o canal Senhor Previdência. Então, saímos para a folia de carnaval com o anúncio do governo federal de que o salário mínimo vai ser reajustado para R$ 1.320 a partir de 1º de maio, que foi o valor que tinha sido prometido lá durante o governo de transição, mas que não foi possível ser praticado a partir de 1º de janeiro, porque não deu tempo, não teria dado tempo de fazer as análises, de fazer as verificações orçamentárias para ser possível praticar esse valor de R$ 1.320. Pois é, uma diferença de R$ 18 gera toda essa necessidade, porque é R$ 18 para uma pessoa. Imagine para todos os brasileiros que recebem um salário mínimo, trabalhando, para os aposentados, pensionistas, é um impacto muito grande e, no caso da Previdência, um impacto nas contas públicas. Por isso que essa análise precisou ser feita e saímos para o Carnaval com esse anúncio. E é um compromisso meu com o povo brasileiro, é que nós vamos acertar com o movimento sindical, está combinado com o Ministério do Trabalho, está combinado com o ministro Haddad, que a gente vai, em maio, reajustar para 320 e estabelecer uma nova regra de salário mínimo, que a gente já tinha no meu primeiro mandato. Ou seja, o salário mínimo ele terá, além da reposição inflacionária, ele terá o crescimento do PIB. E aí vem aquela velha dúvida. Reajuste do salário mínimo. Todos os benefícios da Previdência serão reajustados? Todos os aposentados e pensionistas vão ter um novo reajuste? Porque, como a gente viu, inclusive aqui no canal tem um vídeo, os benefícios foram reajustados em janeiro de 2023, junto com o reajuste do salário mínimo. Tiveram um reajuste de 5,92%, mais ou menos, e os benefícios de valor de um salário mínimo, eles são naturalmente equiparados ao novo valor do salário mínimo, uma vez que esse percentual de reajuste não foi o mesmo percentual aplicado do salário mínimo anterior para o salário mínimo atual. Então, o benefício de salário mínimo, ele sofre o ajuste direto para o salário mínimo. E o governo anunciou esse novo reajuste do salário mínimo para 1.320. O que vai acontecer com os benefícios? Essa é a pergunta que não quer calar e que ficou presa durante o carnaval. E a notícia talvez não seja muito animadora. Por quê? Os benefícios que têm renda de um salário mínimo, R$ 1.302, eles serão sim reajustados para R$ 1.320. Por que que isso acontece? Porque tem uma regra no direito previdenciário que diz que os benefícios substitutos da remuneração não podem ser inferior ao salário mínimo. Então, uma aposentadoria, uma pensão, um salário maternidade, um auxílio incapacidade temporária, esses benefícios eles não podem ter valor inferior ao salário mínimo. Então, automaticamente, quando o salário mínimo aumenta de 1.302 e a pessoa recebe como renda do benefício um salário mínimo, esse benefício vai passar para o novo valor, 1.320. Então, essa questão é uma questão que é muito importante a gente entender. Vamos abrir aqui um parêntese. Todos os benefícios substituem a remuneração do trabalhador? Nem todos. Nós temos um benefício na Previdência que não substitui a remuneração do trabalhador, que é o chamado auxílio acidente.
É um benefício que a pessoa recebe quando fica com sequelas de um acidente, tanto decorrente de um acidente do trabalho, quanto decorrente de um acidente por outras causas. Se a pessoa ficar com sequela, depois do auxílio incapacidade temporária, essa pessoa pode, se for definido na perícia médica, receber esse auxílio acidente. E esse benefício é um benefício que não substitui. A legislação diz que ele é um benefício com caráter indenizatório. Então, esse benefício pode sim ter valor inferior ao salário mínimo. Uma outra situação que nós temos está relacionada à pensão por morte e auxílio reclusão. Esses dois benefícios, eles são pagos para o dependente do segurado e o valor global não pode ser inferior ao salário mínimo. Realmente não pode. Só que esse benefício ele é pago por cotas para cada dependente. Então, se a mãe recebe dos filhos e é um salário mínimo, vai ser um salário mínimo. Se cada filho recebe o seu e o valor total do benefício é um salário mínimo, vai ser pago individualmente a cota de cada um. Isso é possível? É. No geral, os meninos são pequenos, os filhos são pequenos, então a mãe ou o pai, que são os tutores natos e que também vão receber a pensão, ou às vezes não, porque não comprovam a união estável, ele recebe dos filhos, recebe de forma conjunta. Mas cada dependente, a partir dos 16 anos, pode requerer o direito de receber o seu benefício, né, diretamente. E aí o benefício vai ser pago por cotas. Então, a cota ela pode sim ser inferior ao salário mínimo, contanto que o valor global, né, a soma das cotas, não fique inferior ao salário mínimo. Então, essas duas situações são situações de exceção, né, do benefício por conta do pagamento de cota. Para o auxílio reclusão, a gente faz a mesma análise. Tá? Ele é um benefício pago por cotas, pelo motivo da reclusão do segurado, e aí a gente faz a mesma análise. Mas vamos abrir aqui um parêntese em relação a benefícios que não são substitutos da remuneração e que, por isso, pode ter valor inferior ao salário mínimo. Nós temos um benefício nessa situação, que é o auxílio acidente, que é um benefício que ele é pago por uma sequela de um acidente do trabalho ou de um acidente de qualquer natureza ou causa. A pessoa passa um tempo em auxílio incapacidade temporária e depois, quando recebe alta, a perícia médica entende que essa pessoa realmente tem uma sequela e que essa sequela cabe o pagamento desse benefício. Como esse benefício tem caráter indenizatório, ele não tem obrigação legal de ter o valor igual ao salário mínimo. Então, ele pode sim ser inferior ao salário mínimo. Um outro benefício que é pago por cotas é o salário família, que é um valor fixo, reajustado anualmente e que atualmente é pago, inclusive, para um grupo de trabalhadores. Nem todos os filiados da Previdência Social têm direito ao salário mínimo com as reformas que aconteceram ao longo dos anos. Uma outra situação que a gente tem é a pensão por morte, que a pensão por morte, por exemplo, ela é paga em cotas. O valor total da pensão realmente não pode ser inferior ao salário mínimo, mas o valor de cada cota, esse sim, pode ser inferior ao salário mínimo, e se as pessoas receberem suas cotas individuais, os dependentes, melhor dizendo, os filhos, a esposa, a viúva, a ex-companheira, né, viúva e tal, receberem as suas cotas individuais, essas cotas sim podem ter o valor inferior ao salário mínimo. Então, todo aquele benefício que tem valor igual ao salário mínimo e que substitui renda, eles automaticamente serão reajustados para o novo valor do salário mínimo. E aí já ficou, as pessoas, estou vendo aqui um monte de gente afundando na cadeira, um monte de gente assim preocupado. Eu não recebo um salário mínimo, eu recebo um valor superior ao salário mínimo. Aí vem a notícia que não é tão agradável para esta turma. Não há, até o momento, previsão de um novo reajuste para a Previdência Social, que a gente precisa separar essas duas questões,
por mais que elas estejam envolvidas, né? O reajuste do salário mínimo ele acontece em janeiro, em regra. O reajuste dos benefícios da Previdência Social também acontece em janeiro, em regra. Esse ano nós temos essa situação atípica de um novo reajuste do salário mínimo em maio, mas o reajuste da Previdência já aconteceu. E aí vem aquela questão, mas eu recebia 2 salários mínimos, 3 salários. Não existe mais isso, pessoal. Essa regra ela foi derrubada desde a Constituição de 1988. É um passado recente, mas é praticamente a metade do tempo de existência já da Previdência Social. Porque nós não recebemos benefícios por quantidade de salários mínimos. Uma pessoa hoje que recebe R$ 2.604, ela não recebe 2 salários mínimos. Ela recebe R$ 2.604, que coincidentemente, pelo valor do salário mínimo vigente, se refere a 2 salários mínimos. Então, ela não vai ter um reajuste, porque não tem essa previsão. Sim, a gente sabe que isso é uma má notícia, porque isso vai criar muita expectativa. A gente sabe que a gente vai ter muita notícia dando conta do contrário, e isso gera muita expectativa nas pessoas, mas é importante a gente ficar atento às regras realmente como elas funcionam. É importante a gente conhecer as regras como elas realmente funcionam. E esse é o objetivo desse canal. Trazer para você as regras, como elas funcionam, como elas estão escritas e como elas vão ser praticadas pelo órgão que cuida da Previdência Social. Para que a gente, conhecendo a regra, saiba como buscar corretamente os nossos direitos e não crie expectativas. A gente vai ficando por aqui. A notícia eu sei que não foi muito boa para muita gente, mas ela é necessária. Então, até o nosso próximo vídeo de quinta. E não se esqueça, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com a galera essa notícia, então, que é bem importante, está todo mundo consciente do que vai acontecer em maio. E uma coisa que eu me esqueci de falar no início, segue a gente lá no Instagram, @senhorprevidência. Tchau e até a próxima.